Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde, aqui é o Pro Mateus. E estamos nos encontrando aí mais uma semana, né? Espero que todos vocês estejam muito bem, estejam aí em casa. E estamos juntos agora, né? Vamos agora para a nossa próxima parte nas nossas aulas de arte. E nós finalizamos aquela atividade, né? Como nós já falamos na aula passada, que foi do nosso folclore, das lendas, conhecendo um pouquinho das nossas histórias. E nós, na aula passada, fizemos a nossa coroa, que foi para falar um pouquinho, né, pensar um pouquinho nos contos de fadas. Quando nós falamos de contos de fadas, quais são os primeiros contos que vocês pensam? Fala para mim. Alguns vão pensar na Cinderela, outros na Branca de Neve, até o Chapeuzinho Vermelho, que nem é considerado uma princesa. Mas quando nós falamos de contos de fadas, nos vem na nossa cabeça muitos clássicos, muitos filmes, né, muitos livros, muitas histórias que nós já conhecemos, que são muito famosas. Como eu já disse na aula passada, grande parte dessas histórias vieram de dois escritores, que eram dois professores, que queriam fazer todas essas histórias em um único lugar, em um único livro. Então o que eles fizeram? Eram dois irmãos, chamados Irmãos Grimm, e eles eram dois alemães que durante ali um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, eles passaram por todas as vilas e vilarejos e foram recolhendo essas histórias e juntando todas elas. Por quê? Porque naquele tempo existiam muitas histórias que eram espalhadas pelos povos, igual o nosso folclore. Mas o nosso folclore, como nós temos Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, a Yara, muitas lendas se perderam porque ninguém anotou essas lendas em um lugar. Nós só conhecemos essas lendas porque elas foram passadas de pai para filho. Seu avô contou para sua mãe contou para você. Então, por isso que nós sabemos, mas ninguém, há muitos anos atrás, teve a ideia de anotar essas lendas. E os irmãos Grimm tiveram essa ideia lá na Europa. Eles anotaram, foram passando em toda a Europa, em toda a Alemanha, né, melhor dizendo, e foram pegando essas histórias e anotando todas elas e formando um único livro, para que essas histórias não se perdessem. Passado algum tempo, a Disney, que vocês conhecem, comprou algumas dessas histórias, algumas eram meio terror, meio macabras, reformularam, refizeram essas histórias e hoje existem os filmes, os contos que nós conhecemos, mas que não são da Disney. Não foi a Disney que fez. Quem fez foram os irmãos Grimm, esses dois alemães. Os contos originais são deles. A Disney só comprou. Mas para que esses contos existiram? Para que rolava esses contos? Todos esses contos eles vieram para ensinar para as crianças alguma lição. Por exemplo, João e Maria, eles estavam andando e eles se perderam dos pais, e aí, né, acontece a história do João e Maria, e no João e Maria, qual que é a moral da história do João e Maria? Não vá para a floresta andar sozinho, porque você vai se perder. Por exemplo, tem a Chapeuzinho Vermelho, que a mãe dela fala o quê? Não fale com um lobo, vai para casa da vovó. E o que a gente aprende na lição da Chapeuzinho Vermelho? Não fale com estranhos. Então, cada história, ela vai trazer pra gente uma lição. Então, toda a história nos contos de fadas, ela traz pra gente uma lição pra gente entender. Então, hoje eu trouxe pra vocês dois contos, só que são dois contos extremamente diferentes que provavelmente vocês não conhecem. O primeiro deles é o Ganso de Ouro. Ele é um conto muito legal dos irmãos Grimm, um dos primeiros contos que eles fizeram. É um conto antiguíssimo, mas não foi um conto ainda comprado pela Disney e tal, e aí vocês não vão conhecer. Então vocês vão assistir agora aqui na sequência o conto, né, do Ganso de Ouro. Depois eu vou passar uma atividade para vocês. Vamos lá? Contos de Fadas com a Gigi apresenta O Ganso de Ouro. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais novo dos 3 sofria chacotas e gozações dos irmãos mais velhos. Eles até inventaram um apelido horrível para ele, João Bobão. O pai deles estava ficando velho e já não era mais forte como antigamente. Então, um
Um dia ele pediu para que o filho mais velho fosse até a floresta cortar lenha para o inverno. A mãe fez um bolo para ele comer e encheu uma garrafa com suco de uva para ele beber. O menino então foi para a floresta. No caminho, ele encontrou um anão que perguntou educadamente se ele poderia lhe dar algo para comer e beber. Porém, o filho mais velho disse: "Eu só tenho um bolo e uma garrafa com suco. Se eu der para você, não sobrará nada para mim. Então, tchau." E foi embora, deixando o anão para trás. Mas o anão tinha poderes e ele jogou um feitiço contra o filho mais velho. Assim que o filho começou a cortar a primeira árvore, ele desviou a lâmina e feriu seu próprio braço. Então, ele teve que correr para casa, mesmo antes de tirar uma dentada do bolo ou beber um gole do suco. O irmão do meio foi convocado para ir cortar a madeira. Sua mãe também deu a ele bolo e uma garrafa com suco. Enquanto andava pela floresta, o anão apareceu. O anão pediu por um pedaço de comida e um gole d'água, caso o filho tivesse. Porém, o filho do meio, assim como o primeiro, disse que não dividiria o bolo nem o suco, pois lhe restaria pouco para comer. E o anão foi deixado para trás novamente. Assim que o filho começou a cortar a árvore, também se feriu, só que na perna, e teve que correr para casa para fazer um curativo. Foi uma punição enviada pelo anão por ter sido tão egoísta. João Bobão estava com seu pai quando o segundo irmão voltou para casa sem nenhuma madeira. João perguntou ao pai se ele poderia ir na floresta. "De jeito nenhum! Seus irmãos foram e não tiveram sorte. Se você for, também vai se machucar." Mas João pediu e pediu por tanto tempo que o pai não teve escolha. A mãe deu a ele um pedaço de pão velho e uma garrafa com água. O irmão mais novo, então, saiu para a floresta. Assim como seus irmãos, ele encontrou o anão no caminho. "Você pode me dar alguma coisa para comer e beber? Estou com fome e com sede", disse o anão. João Bobão respondeu: "Eu só tenho um pedaço de pão velho e água, mas se isso for o suficiente para você, eu ficarei feliz em dividir." O anão transformou o pão em um bolo gostoso e a água em suco. Eles comeram e beberam felizes. "Você dividiu o pouco que você tinha com um velho estranho. Então eu te darei algo em troca por conta do seu bondoso coração", disse o anão. "Se você cortar aquela árvore ali, você encontrará um presente na raiz", disse o anão e foi embora. João cortou a árvore e lá na raiz apareceu um presente que ele nunca poderia imaginar. Um ganso dourado, coberto de ouro, com direito até a penas de ouro. Ele pegou o ganso, colocou debaixo do braço e foi para a hospedaria mais perto, pois ele decidiu passar a noite lá. João entrou na hospedaria, colocou o ganso em um canto e foi dormir. As 3 filhas do dono da hospedaria viram o ganso e começaram a falar sobre ele. "Que pássaro maravilhoso! Ele é realmente de ouro? Não seria incrível se nós tivéssemos só uma das suas penas?" A mais velha das 3 foi para perto do ganso e tentou puxar uma pena dele. Mas assim que ela tocou na pena, a menina ficou presa no ganso. A irmã do meio foi correndo ajudar a mais velha a se soltar do ganso, porém, ela também ficou presa. A terceira irmã também tentou ajudar, mas assim como as outras, ficou presa no ganso. Então, todas elas tiveram que dormir como estavam, presas no ganso de ouro. De manhã, João Bobão pegou o ganso e foi para casa. Porém, ele não tinha percebido que as 3 irmãs ainda estavam presas no pobre pássaro. No caminho, eles encontraram um vigário. "O que vocês, meninas, estão fazendo perseguindo esse garoto?" disse ele, indignado. Ele segurou a irmã mais nova para tentar tirá-la de lá, mas o vigário ficou preso na mão dela. Depois, passou um segundo vigário que ficou espantado vendo aquelas 5 pessoas grudadas umas nas outras. Mesmo assim, ele foi lá falar com o primeiro vigário sobre um batismo que teriam que fazer naquele dia. Ele foi chegando perto e todos tentaram falar para o segundo vigário não encostar em ninguém, mas era tarde demais. O segundo vigário também ficou preso a todos eles e se juntou a essa fila estranha.
Andando uns atrás dos outros, eles se depararam com 2 lenhadores que ofereceram os machados para que eles ficassem livres. Mas, quando a lâmina do machado encostou no grupo de pessoas, um dos lenhadores também ficou preso a eles. Agora, era um grupo de 7 pessoas, juntinhas. Quando João Bobão e as pessoas presas atrás dele entraram na cidade, eles escutaram que o rei daria a mão da princesa em casamento para alguém que a fizesse rir, pois a princesa ficava muito séria o tempo todo. João Bobão decidiu que eles todos lá, grudados, estavam muito engraçados e foi lá encontrar a filha do rei. Quando ela viu aquelas pessoas todas juntas com o ganso de ouro, ela riu tanto e por tanto tempo que a barriga dela ficou doendo. Apesar de João Bobão ter sido o único que conseguiu fazer a princesa rir, o rei não quis deixar ela se casar com ele e disse: "Ele é muito pobre e simples para minha filha." Então, o rei exigiu uma nova prova. "Um homem que me trouxer aqui, alguém que seja capaz de beber uma adega cheia de vinhos, terá a mão da minha filha em casamento." João teve a ideia de chamar o anão para ajudá-lo. Então ele correu até a floresta para encontrá-lo. Mas, ao invés do anão, ele achou alguém chorando. João perguntou a esse rapaz por qual motivo ele chorava. "Eu não consigo perder a minha sede. Não importa o quanto eu beba", explicou o rapaz. João pediu ao homem que parasse de chorar, pois ele havia encontrado algo perfeito para ele. Então, ele o levou até a adega do rei. O rapaz bebeu e bebeu, e bebeu e bebeu, até que engoliu a última gota de vinho. E, novamente, João Bobão foi o único que conseguiu cumprir a tarefa. Porém, mais uma vez o rei não ficou feliz. Ele decidiu ordenar uma terceira tarefa, esperando que nem mesmo João pudesse completar. "Se você encontrar um navio que possa navegar tanto na terra quanto no mar, eu te deixarei casar com minha filha." João correu para a floresta e achou o anão, que já esperava por João. E antes que ele dissesse qualquer coisa, o anão falou: "Eu tenho exatamente o que você precisa. E como você tem um lindo coração, eu te darei o meu navio, que pode navegar tanto na terra como no mar." E quando o rei viu João voltando com o navio, ele não teve escolha. Concedeu a mão da sua filha em casamento. E assim, João Bobão conseguiu conquistar o coração da princesa. Eles viveram felizes juntos. Depois da morte do rei, João e sua esposa cuidaram juntos do reino. Os pais e os irmãos dele passaram a chamá-lo pelo seu nome verdadeiro, João. E nunca mais ele foi João Bobão. Oi, pessoal! Eu sou a Gigi, a arara contadora de histórias. E todas as semanas eu vou contar uma das minhas historinhas aqui no meu canal do YouTube. Clique nesse botão inscrever-se e você nunca vai perder os meus novos contos de fadas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like e compartilhar. Se você quiser levar as minhas historinhas para qualquer lugar que você vá, confira meu aplicativo para celular ou tablet que também conta historinhas. Agora eu cheguei ao final dessa minha história. Até mais! E aí, gostaram do Ganso de Ouro? Diferente, né? Se você não presta atenção, você percebe que acontece várias coisas ao mesmo tempo. Então agora, depois do Ganso de Ouro, nós vamos ter a próxima história, que ela é conhecida como Os Músicos de Bremen. Vocês lembram daquelas historinhas dos saltimbancos? Que eram como é que fala? O burro, o cachorro, o gato e o galo, que eles tinham uma banda. Então, essa é praticamente a mesma história. Os saltimbancos, quem conhece já vai lembrar um pouquinho. Mas quem não conhece os saltimbancos, vai contar a história dos músicos de Bremen. Vocês vão agora também assistir essa história. Prestem bastante atenção no que ela vai ensinar para vocês, as duas histórias, e a gente se vê daqui a pouquinho. Era uma vez um fazendeiro dono de um burro.
Este burro trabalhou durante longos anos a serviço de seu mestre, carregando sacos de farinha e de trigo. Mas à medida que os anos foram passando, o animal envelheceu e aos poucos perdeu sua força. Percebendo que não era mais capaz de realizar os trabalhos da fazenda, o burro resolveu então partir para uma longa jornada. Talvez eu tenha perdido mesmo a minha força. Mas eu continuo com uma bela voz. Eu poderia ir a Bremen e ganhar a vida como cantor. Em seu caminho, o burro cruzou com um cão de caça deitado na estrada. Mas o que faz você aqui deitado assim no chão? Eu sou um cão de caça, mas estou velho, não consigo correr como antigamente. E não tenho mais serventia para o meu mestre caçador. Compreendo bem. E tenho uma proposta. Eu vou a Bremen para me tornar cantor. Venha comigo e nós formaremos um dueto. Eu poderia tocar bandolim e você tambor. O cão aceitou a proposta e seguiu o caminho com o burro. Depois de algum tempo, eles avistaram um gato sentado no telhado de uma casa que ficava à beira da estrada. O gato parecia muito triste. O que aconteceu, pequeno gato? Você parece estar triste. Aconteceu alguma coisa? É que eu já estou velho. Não tenho mais forças para correr. Meus dentes afiados de antigamente já estão gastos. E ao invés de caçar ratos, eu acabo passando o tempo descansando ao pé da lareira. Por isso, aquele que se dizia meu dono decidiu me expulsar de casa. Compreendo. Você deveria nos acompanhar. Acompanhar vocês? Mas aonde é que vocês vão assim? Nós vamos a Bremen para trabalhar como músicos e formar uma banda. Os gatos são geralmente bons músicos. Você poderia nos acompanhar e tocar gaita. O gato se interessou pela proposta, desceu do telhado e juntou-se a eles. Os 3 companheiros retomaram o caminho e, passando diante de uma fazenda, avistaram um galo cantando empoleirado em uma cerca. Cocoricó! Cocoricó! Mas, senhor Galo, é quase meio-dia. Por que a uma hora dessas você ainda está cantando? Porque amanhã é domingo. A esposa do meu dono sempre recebe visitas no domingo. Eles pretendem me servir aos convidados como prato principal. Cocoricó! Mas por que você continua aqui? Por que não foge logo? Mas para onde eu iria? De qualquer jeito, hoje é meu último dia vivo. Então eu canto quanto posso. Cocoricó! Miau! Cocoricó! Já entendi. Mas é inútil continuar a usar a sua voz assim. Venha conosco a Bremen. Nós vamos montar uma banda e precisaremos de uma voz como a sua. O galo, empolgado com o convite, o aceitou imediatamente. Ele saltou da cerca e se juntou ao grupo. Os 4 companheiros retomaram unidos o caminho. Bom, meus amigos, façamos uma pausa na floresta essa noite. Nós continuaremos amanhã de manhã. Antes de dormir, o galo subiu no topo de uma árvore para inspecionar melhor o local e disse: Eu consigo ver uma luz. Deve haver uma casa não muito longe daqui. Bom, então vamos até lá para averiguar. Eu não estou acostumado a dormir assim na floresta escura. Sim, quem sabe eu não encontro algum osso para roer. Eles decidiram então caminhar em direção à luz. E acabaram chegando em uma pequena casa. Sendo o maior de todos, o burro se aproximou de uma janela e olhou para o interior. O que você vê, companheiro burro? Querem saber o que estou vendo? Pois eu digo com prazer, vejo uma mesa já posta. Mas é formidável! Sim, formidável! Eu vejo os mais diferentes pratos e bebidas sobre essa mesa. Eu tenho tanta fome e já estou com água na boca.
Venham, vamos entrar agora mesmo. Esperem, amigos, ainda não terminei. E eu também vejo 4 bandidos, todos armados, comendo e bebendo, sentados confortavelmente em volta dessa mesa. Ao escutar a palavra bandidos, todos ficaram muito decepcionados. Mas por que raios esses bandidos estão aqui? Eu tenho tanta fome. É uma pena, vamos voltar para a floresta. Oh, se ao menos houvesse uma maneira de assustar os bandidos e botá-los para correr. Esperem. Acho que eu tenho um plano. Prestem muita atenção. Os 4 animais subiram nas costas um do outro, formando uma pirâmide. Ao sinal do burro, eles começaram a gritar ao mesmo tempo. Ao escutar a enorme algazarra, os bandidos ficaram assustados. Os 4 amigos forçaram a janela e, depois de abri-la, entraram de uma vez na casa. Socorro! Salve-se! Salve-se quem puder! Socorro! 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 Abandonando as suas armas, os bandidos fugiram da casa em pânico e se esconderam na floresta. Os 4 companheiros ficaram contentes que o plano tenha funcionado. Ficaram com medo. Eles logo se instalaram à mesa e começaram a comer os deliciosos pratos deixados pelos bandidos. Depois de jantarem, todos estavam bem cansados. Cada um procurou um lugar confortável para se repousar. Eles apagaram as luzes e dormiram. Já era mais de meia-noite. Mas os bandidos ainda observavam de longe a casa e perceberam quando as luzes não estavam mais acesas. Um deles foi então averiguar o que estava acontecendo. O ladrão encontrou tudo muito calmo, mas quando riscou um palito de fósforos para ver melhor o que se passava lá dentro, o gato pulou em sua direção com as garras de fora, o cachorro, por sua vez, mordeu-lhe a perna, o galo, acordando no meio da gritaria, se pôs a cantar a plenos pulmões. Cocoricó! Quando o bandido estava prestes a sair pela porta, o burro deu-lhe um coice, botando-o definitivamente para fora. Aterrorizado com o que acabava de acontecer, o ladrão retornou para junto de seus companheiros. Não é só um monstro que está lá dentro da casa, são 4. Eles todos me atacaram de uma vez. Os 4 assaltantes foram embora sem olhar para trás e sem coragem de voltar a casa. Os 4 músicos de Bremen se sentiam tão bem nesse novo lar que abandonaram a ideia de ir para a cidade e decidiram ficar por lá. Todos juntos, eles passaram dias alegres e agradáveis, com muita música e cantoria. E aí, pessoal, muito divertido, né? A história dos saltimbancos. Eu adoro. Então, ou dos músicos de Bremen, né? Então, agora para nossa primeira atividade, prestem bastante atenção. Eu vou pedir para que vocês peguem 2 folhas sulfites, 2 folhas comuns, e na primeira você vai, na metade da folha, fazer um desenho de uma cena preferida da história do Ganso de Ouro, e na outra folha, na metade dela, você vai fazer uma cena sua favorita dos músicos de Bremen. Na outra parte da folha, você vai escrever ou contar o que você aprendeu com essa história. Qual é a lição de moral que tem nela? Se é respeito, se é educação. O que você acha que você pode aprender com a história do Ganso de Ouro e os músicos de Bremen? Então você vai pegar a sua folha, vai fazer um desenho, e embaixo do desenho você vai fazer uma explicação falando o que foi que você aprendeu. E depois não esquece, pessoal, guardem os desenhos, porque nós vamos fazer o mesmo livro, só que com os contos de fadas dos irmãos Grimm, tá bom? Um beijo, nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau!